Gostaríamos de pedir então para que todos nos acompanhem neste momento que a grande maioria das pessoas ainda estão numa situação de ter receios com o que está acontecendo, do nosso problema perante o vírus. Mas nós gostaríamos de então solicitar para que mantenhamos o pensamento contínuo, como se estivéssemos agora no próprio ambiente da Casa Espírita. Nós trouxemos o tema da noite: Conhece-te e liberta-te. Numa busca para entendermos um pouco melhor quem somos, conhecermos-nos um pouco mais e buscar entender o quanto esse conhecimento liberta as nossas ações. Mas ao nos perguntarmos o que é liberdade, talvez nós tenhamos algumas visões diferentes de várias pessoas. Liberdade talvez seria para muitos fazer tudo o que quisesse. Então, se alguém diz, eu bebo o quanto eu quero, ele pode dizer, eu sou livre. Um outro pode dizer, eu faço sexo com quem eu quiser, eu faço o que eu bem entender, porque afinal de contas, eu sou livre. Mas a doutrina espírita nos coloca que a liberdade legítima, ela decorre de uma legítima responsabilidade. Eu só sou absolutamente livre se eu posso responder por tudo aquilo que estou fazendo. A benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem uma frase muito interessante sobre liberdade. Ela diz assim: livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que o mantém preso às paixões. Neste interim de termos a busca de fazer o que quisermos e achando que ao fazermos o que bem entendermos, seremos livres, eu gostaria de trazer como exemplo uma passagem muito interessante, uma passagem que a maioria de nós conhece dos evangelhos, em que uma mulher foi trazida a Jesus e ao ser trazida, porque tinha sido pego em adultério, aqueles que levaram esta mulher, jogaram efetivamente aos seus pés, lhe falaram a Jesus: a lei manda que seja apedrejada. E tu, pois, o que dizes? É uma passagem um tanto quanto interessante, porque confronta Jesus ali a situação da lei da época. Aquela mulher em erro efetivo foi colocada para que ele, naquele momento, a julgasse. Mas ele não toma uma atitude de julgador, ele não toma uma atitude de juiz. Diz o texto que a posição dele foi muito curiosa, porque ele se abaixa e escreve na areia. E todos ficam a se questionar, o que ele estaria ali fazendo, de que maneira, qual é a posição dele. E ao ser mais uma vez questionado, ele se levanta, vira-se para aqueles que a acusam e diz, então, ok, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa passagem, conhecida de todos nós, é interessante perante a postura de erro daquela mulher. O texto nos diz que, aos poucos, todos foram largando as pedras ao chão, indo embora. Mais curioso ainda, diz o texto, que primeiro foram os mais velhos. E ao que todos saíram, Jesus vira-se para a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ou que condenavam? Ela responde: ninguém me condenou, Senhor. E ele responde: pois eu também não te condeno. Mas o texto não acaba com esta frase. Ele vira-se para ela e diz: agora vá, mas não tornes a pecar. É uma posição interessante. E gostaríamos que nós ficássemos com essa imagem na mente, para que retornássemos um pouco mais adiante
a partir de um pouco mais de conhecimento material que vamos procurar trabalhar. O que teria levado aquela criatura aos erros da que foi jogada naquele momento para a condenação ou para o julgamento? Nos falam os espíritos superiores que devemos tomar muito cuidado com questões relacionadas ao nosso próprio comportamento, principalmente aqueles comportamentos que se tornam viciosos e que muitas vezes levamos às paixões. O que é uma paixão? O que é um vício? Uma definição simples: um vício é uma dependência que temos em relação a uma pessoa ou a uma determinada situação ou a coisas. Então, se vícios são dependências, eles causam subjugação, sejam essas pessoas, essas situações ou essas coisas. Os vícios, além de causarem subjugação, eles trazem para nós uma situação que muitas vezes é confortante para a pessoa, porque a pessoa, por algum motivo, vê naquela situação em que ela se vicia uma compensação momentânea, mesmo que seja autodestrutiva, porque naquele momento alivia carências, alivia ansiedade, alivia desajustes e tensões que temos. Mas os vícios, aos poucos, enraizam-se na nossa mente. E esta forma de enraizamento é o que nos faz ficar dependente deles, pois são conflitos externos que passam a situações internas. Dito isso, nós vamos ver que as pessoas criam vícios e criam dependências das mais diversas. Aqueles com maior poder aquisitivo, aquelas pessoas com maior condições, muitas vezes se viciam no uísque, na cocaína, no tabaco de alta qualidade, de Havana. Mas o pobre se vicia em pinga, em crack do mais barato, no tabaco de segunda ou de nenhuma qualidade. Mas o resultado não é muito diferente. Nós vamos ver, por exemplo, as dependências que muitos dos nossos companheiros ainda têm em relação a drogas até ditas como lícitas, como fumo ou até o próprio álcool, indo ao ponto das drogas ilícitas. Aqui vale talvez um pequeno parêntese, porque algumas pessoas ainda podem nos questionar assim, mas o álcool seria um vício? Lembremos do que colocamos há pouco tempo atrás. É dependente você disso? Porque se nós temos um processo de dependência, então ele está no nível do vício. Porque o vício neste caminho, ele passa a ser autodestrutivo. Ele vai sedar as nossas condições de decisão e também, em alguns casos, dependendo, sabemos do que está se colocando como substância, pode ser inclusive alucinógeno e fazer com que a pessoa perca completamente a sua consciência. É interessante que nós comecemos a observar, não no processo de julgamento, e este é o motivo pelo qual colocamos logo de início a posição da mulher que foi levada a Jesus, para que possamos analisar estas situações no nosso dia a dia, entre os nossos entes queridos e nas nossas próprias decisões pessoais. Porque muitas vezes o processo de paixões e de vícios dos mais diversos surge de pequenas situações da vida. Nos pequenos momentos de depressão, a pessoa busca uma fuga. Nas situações de necessidade de autoafirmação perante um problema profissional, pessoal, a pessoa muitas vezes busca um amuleto, busca uma bengala. Em situações de emergências e dificuldades emocionais, isso é muito comum. São fugas que buscamos da nossa própria responsabilidade, mas às vezes é apenas por mera ingenuidade. Quantas vezes alguém disse, eu só vou provar, é só hoje, é somente para ver como é.
eu sou capaz de não me viciar nessa substância. Então, às vezes, o surgimento do vício pode acontecer das nossas mais simples situações de invigilância. Mas quando a gente começa a falar dos processos viciantes, das paixões, algo em nós muitas vezes nos coloca para essas condições dos grandes vícios, desses vícios destrutivos que inviabilizam muitas vezes a pessoa perante a sociedade. Mas nós temos situações em que nós vamos fazer fugas viciantes por coisas que muitas vezes a gente não se apercebe, ou utilizando mecanismos que muitas vezes não nos apercebemos. Do que eu estou falando? Vamos dar um exemplo. Comida pode ser viciante. É o mesmo mecanismo da bebida, das drogas, ou seja, entorpecer, afogar os meus problemas. Só que nessa condição é óbvio, é menos autodestrutiva e socialmente muito aceita. Né? A pessoa só está se divertindo, a pessoa só está usando aquilo para chamar amigos. Inicia então o processo muitas vezes como um vício neutro, mas atingindo também a mesma opção de fuga. E se for levado ao extremo, também desorganiza o corpo físico a tal ponto da pessoa ficar dependente. Então, os processos mentais com que nós geramos essas dependências, eles são vários. Né? Se de um lado temos o álcool, as drogas, esses entorpecentes, passamos pela comida, mas os vícios podem ser comportamentais. E os são muitas vezes e não nos apercebemos porque não paramos para avaliar comportamentos. Falar descontroladamente. Quantos de nós passamos por essa dificuldade? Mentir constantemente porque não consegue lidar com a realidade. Lamentar sistematicamente. São atitudes viciantes. Achar-se sempre com razão de tudo. Aquela criatura que nunca está errada. Comprar desnecessariamente. Depender do prazer de um novo objeto, de uma nova roupa, para que com isso eu me sinta bem. E assim poderíamos citar a ironia, o sarcasmo, a maledicência, atitudes mentais viciadas, das quais não nos observamos muitas vezes. Isso se dá porque nós temos uma tendência ainda muito forte de não conhecer o que verdadeiramente somos. Nós, infelizmente, não avaliamos e não conhecemos nossas fraquezas, as nossas próprias fraquezas. E com isso, não nos conhecendo, fica muito mais próximo o caminho do erro. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. E o pior é que a gente acredita na própria mentira. Colocando para nós situações ou avaliações que estão muito distantes da realidade. Mas por que a gente faz isso? A gente faz porque a gente mascara efetivamente o que somos. A psicologia chama isso de mascaramentos do ego, desta minha estrutura psicológica chamada ego. Não à toa daí vem o termo egoísmo, ou seja, o culto, a posição onde o ego se sobrepõe. E desta forma nós, criando essas máscaras, nós passamos muitas vezes a não ter uma visão profunda, efetiva do que somos. E essas máscaras nós vamos criando de várias maneiras, de várias formas, e acreditando profundamente que somos efetivamente assim. A psicologia nos fala de algumas maneiras que temos de nos mascarar. Uma delas ela é assim rotulada como compensação. O que é uma compensação? Nós temos situações onde nós deixamos de fazer algo, botando outro no local. Deixamos de nos apresentar de uma forma, criando ou compensando essa falta de outra maneira. A compensação ela pode vir de várias formas. Ela é um mecanismo de defesa
Eu procuro substituir um comportamento negativo por um que aparentemente é positivo. Por um que aparentemente, e não ele é efetivamente positivo. Por isso que ela é uma compensação. Então, a pessoa busca camuflar, reprimir seus defeitos e suas fraquezas com uma suposta virtude. Existem algumas maneiras da compensação se apresentar. Uma maneira que é muito comum, infelizmente ainda, é o que chamamos de fanatismo. A pessoa fanática, né, ela tem um excesso de devotamento a alguma causa, alguma ideia, que pode ser até positiva, mas ela coloca isto na sua vida de tal forma que ela vive defendendo aquela situação como se defendesse a própria humanidade. Ela parece então uma pessoa muito dedicada a uma causa, mas na realidade, quando essa dedicação vai ao fanatismo, significa que por trás há uma insegurança sobre a veracidade efetivamente daquilo que ela fala. Então ela utiliza esse mecanismo como um mecanismo de defesa, de mascaramento. O fanatismo é apenas uma das compensações. Uma outra compensação muito comum é o martírio. Martírio é uma posição que parece ser bonita. É a pessoa que é bom moço, que é bonzinho, que está sempre disposto a sacrificar-se e ajudar. Mas isso parece bom? É uma pessoa boa, né? Sempre disposta, mas na realidade ela está se prejudicando. As outras pessoas percebem isso, e algumas pessoas, de forma aproveitadora, né, utilizam disso ao ponto de pisar sobre essas pessoas, né? Essa criatura que mascara essa atitude de falta de amor próprio, né, faz isso para compensar os sentimentos negativos que ela tem sobre si mesma. Ela quer ser bom, quer ser aceito, quer ser querido, né, mas não sabe como fazer. E muitas vezes, e praticamente sempre, o sofre por isso. Está muito próximo de uma outra forma de mascaração, ou mascaramento do ego, que é a vitimização. A vitimização é um ponto mais sério, um ponto mais profundo do martírio. É a pessoa que é sempre coitada. Quando você vai falar com ela, ela está sempre reclamando. Há sempre um motivo para dizer que a vida não está boa, né? Nesses tempos de coronavírus, então, isso é muito fácil de ser visto. Necessita sempre do auxílio do outro. Ela se associa com a ideia de um mártir, ela é sempre uma vítima, de uma forma ou de outra. Mas se formos avaliar, é um sentimento de culpa, muitas vezes de autopunição. É uma criatura que se acha indigna de ser amada e aceita muitas vezes migalhas de atenção. São pessoas que nas relações diárias, principalmente nas relações amorosas, estão sempre mal colocadas. Elas são sempre vítimas. Então esse processo doentio mascara uma ideia de culpa, de falta de se achar digna de amor. Mas a mascaração e o mascaramento do ego acaba criando outros mecanismos que muitas vezes nós, olhando de fora, continuamos achando que é positivo. Um mascaramento curioso é o perfeccionismo. É a pessoa que procura fazer tudo perfeito, certinho. Só que ela também exige perfeição, além de sobre os seus próprios atos, perfeição sobre os outros. E culpa e pune qualquer erro. Olhando assim parece ser algo bom, aquela pessoa determinada, onde nada pode dar errado. Mas na realidade quem busca efetivamente e realmente a perfeição são pessoas que são flexíveis. São pessoas, ao contrário do perfeccionista que é rígido. Ele entende que o processo de busca de perfeição é um processo onde nós podemos errar no caminho,
né? Então a flexibilidade faz parte do processo, mesmo que o alvo seja a perfeição. Então também é uma máscara perigosa, né? Que faz com que o relacionamento fique muito difícil com os outros e muitas vezes consigo mesmo, porque ela não perdoa seu próprio erro. Mas as máscaras são muito variadas e nós utilizamos ela, como já coloquei, para não deixar claro as nossas próprias dificuldades. E uma máscara curiosa é chamada de euforia. A euforia é muito fácil de confundir com alegria. Nós utilizamos momentos e situações de busca de euforia para compensar tristezas, para compensar depressão. Muitas vezes está associada ao uso de álcool, de drogas, de festas, compra, sexo, que foram os exemplos que coloquei logo no início. Esses recursos, afinal de contas, dão alegria, dizem as pessoas. Mas é uma falsa alegria. Porque logo que cessa o efeito, as causas que levaram a pessoa a buscar esse momento de euforia voltam à tona. E a pessoa se sente na necessidade de buscar uma nova fonte de falsa alegria. O processo de criação de vício a partir da euforia é muito arriscado. E temos também o puritanismo, infelizmente em voga na nossa sociedade de uns tempos para cá. É a criatura que exige de si e dos demais pureza, atitudes sempre na linha do que está tudo correto, nenhum erro moral. Um pouco parecido com o perfeccionismo, mas não nas atitudes perante a vida externa, mas a dita interna, a moral. Principalmente uma grande ênfase nas questões sexuais, né? É aquele que censura tudo. Tudo está errado, nada pode, né? Parece uma pessoa séria. É aquele que valoriza a família, né? Aquele que as condições morais estão acima de tudo. Mas tomemos cuidado, porque muitas vezes é uma máscara, né? Compensação de desejos reprimidos, principalmente desejos inclusive sexuais. Vontade de levar uma vida muito diferente daquele que é pregado. Muitas vezes a vontade interna promíscua. Então a pessoa, por não aceitar, por não saber como lidar com isso, cria essa rigidez moral, não aceitando do outro uma única posição contrária. São algumas formas que temos então de compensação. Mas a nossa criatividade, a nossa forma de tentar nos posicionar para a vida nos leva a outras formas de máscara. Uma forma de máscara também é a projeção. A projeção é curiosa. É a pessoa que cria uma transferência da sua atitude perante os outros. Então ela interpreta e julga os outros de acordo com suas próprias tendências. É o que se diz no popular. Fulano julga de acordo com sua régua, né? Avalia o outro de acordo com o seu próprio pessoal posicionamento interno. Então, nesse processo de projeção, de transferência, né, ela não consegue ver ninguém fazendo algo além daquilo que ela própria é capaz de fazer. E transfere isso, julga os outros por a sua própria atitude. Nós temos uma outra maneira curiosa, que é a racionalização. É quando nós justificamos todas as nossas atitudes a partir do racional, a partir da situação da razão. E acreditem, nós conseguimos na nossa mente achar justificativa para todas as atitudes. Nós conseguimos criar mecanismos onde todas as atitudes passam a ser aceitáveis. Tudo tem motivo. Eu fiz aquilo, mas você veja bem, eu fiz aquilo porque aconteceu tal coisa. Era o melhor que eu tinha para fazer naquela situação. E a pessoa dá desculpas sobre todas as suas ações, porque sempre tem algo racional para explicar. Indo nesta linha ainda, há uma outra situação onde a pessoa tenta uma identificação com uma terceira pessoa, com um outro,
onde a pessoa muitas vezes deixa de viver o que é, assumindo a posição de um ídolo, de um herói. São criaturas que se vestem como alguém, que colocam roupas, corte de cabelo, posturas de outro, né? E vivem imitando ídolos, esquecendo sua própria condição, sua própria individualidade. São coisas tão curiosas que a nossa mente é capaz de fazer para não olhar para si próprio. Então essas criaturas que buscam esta identificação com ídolos, com heróis dos mais diversos, busca neles o que não tem, para preencher vazio. Ele nega a sua própria identidade. E um outro caminho ainda, o deslocamento. São as pessoas que descontam as suas frustrações em outras pessoas, aí até em objetos. Aquelas criaturas que quebram coisas dentro de casa, batem porta, xingam, né? Ele briga com o chefe, chega em casa e desconta a sua raiva na família, né? Que não tem nada a ver com a primeira condição, mas é um deslocamento, é mais fácil fazer isso. Nossos amigos policiais costumam conhecer isso bem de perto, né? A criatura que usa a sua força descontando naqueles que deveria amar, que deveria proteger, né? Então, são situações dolorosas, em que muitas vezes ainda nos utilizamos de mecanismos estranhos, porque não nos reconhecemos como efetivamente somos. E muitas vezes criamos ainda mais o processo de negação. Eu não quero ver. Eu vivo a vida com um problema e nego que ele existe, né? Então dessa forma eu não tenho que resolvê-lo. Por exemplo, né? Eu não me preocupo com um cônjuge infiel. Deixa lá, eu vivo bem com isso. O que não é verdade, aquilo me magoa, eu tenho uma dor profunda com aquilo, mas eu nego, né? Ou então, né? O álcool não me faz mal. Eu fumo pouco. Então eu passo pelos meus problemas, mas eu continuo negando. Mas, a partir do momento que nós começamos a avaliar em nós mesmos essas dores, essas máscaras que nós colocamos, muitas vezes isso vem à tona de tal forma, e à medida que nós vamos estudando, nos estudando e avaliando, um dia nós finalmente tomamos coragem para tirar as máscaras. Um dia, seja por um fator externo ou por um processo interno, nós tiramos esta postura e avaliamos efetivamente quem somos. E quando a gente faz isso, qual é a postura correta perante o erro que a gente acaba de identificar? Porque se de um lado nós temos todas essas posições, agimos dessa forma, muitas vezes inconscientemente, mas quando nós tomamos consciência, como nós lidamos com a fraqueza que acaba de ficar patente? Há aqui duas situações da nossa postura perante o erro. Muitas vezes nós caímos em dois outros erros quando nós identificamos essa situação em nós mesmos. Uma, nós caímos em culpa. Nós observamos o nosso andar, as coisas que fizemos, né? E olhamos para nós mesmos e dizemos, eu sou o grande culpado de tudo isso. E caio na amargura, caio na situação onde a culpa me gera um processo pior até do que o fato do erro onde eu estava. E no outro extremo, o contrário, o desculpismo. Uma espécie de anestesia, do tipo, eu não era consciente de nada disso. Né? Como se simplesmente o tomar consciência deixasse todos os erros para trás. Então, de um lado, não se perdoar de forma nenhuma a culpa, e do outro lado, né, achar que eu posso simplesmente esquecer, deixar de lado toda a posição que até então eu vinha tomando.
Mas a proposta que citamos de Jesus, lá com a mulher adúltera, era diferente. Ele não propõe a ela culpa, mas também não propõe dizer que tudo bem, que todos os seus erros estão apagados. A proposta de Jesus é: vá, mas não peques mais. Caminhe, continue o seu processo, mas não caia no erro. E Allan Kardec, quando vai tratar na questão dos nossos erros, das nossas dificuldades no caminhar do espírito, ele fala de 3 processos, de 3 fases perante a nossa reestruturação pelas leis divinas. A primeira se dá no momento em que eu tomo conhecimento da minha posição equivocada. Essa posição chamada de arrependimento, onde eu me dou conta, eu cometi algo errado. Não estou coerente perante a lei. Mas não basta arrependimento. Porque seria muito fácil eu me arrepender perante uma falha, né, e fazer com que aquilo tudo que aconteceu fosse deixado de lado. Ele fala então que depois do arrependimento vem o processo de expiação, onde o resultado daquilo que eu fiz acaba retornando para mim mesmo. Mas ainda assim, mesmo que o resultado do que eu fiz retorne, há uma ponta ainda para ser resolvida. Minha consciência não vai ficar tranquila enquanto eu não reparar aquele mal que eu cometi a outras criaturas. Eu não vou me sentir uma pessoa efetivamente feliz, sabendo que um outro que eu cometi algo sofre ainda por causa daquilo que eu fiz. Então há o processo de arrependimento, sim. O retorno do meu ato, que é a expiação. Mas acima de tudo, a lei de justiça e de bondade nos diz que é necessário reparar o mal cometido. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a questão de como eu devo lidar com a lei de Deus, né? Os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, e é a única verdadeira para a felicidade do homem. As leis humanas são necessárias para o nosso relacionamento, para as decisões da vida social, mas a lei natural é a única que é capaz de levar o homem à felicidade. E diz mais, indica-lhe o que deve e o que não deve fazer. E completa que só é infeliz quando dela nos afastamos. Só somos infelizes quando nos afastamos dela. Isso significa dizer que as nossas dificuldades, que as nossas dores, que os nossos problemas, por trás, em algum momento, nós deixamos de lado aquilo que a lei divina nos mantém. Mas, seguindo nas perguntas seguintes dessa fase do Livro dos Espíritos, dessa etapa do Livro dos Espíritos, onde ele vai construir essa questão da lei divina, em algum momento ele pergunta então, lá na questão 621, com outras palavras, né? Como é que eu vou saber que eu estou seguindo as leis divinas? A pergunta exata é assim: onde está escrita a lei de Deus? Porque se existem leis divinas, né? Em algum momento eu gostaria de saber onde elas estão, saber que leis são essas, para que eu possa querer seguir, né? E a doutrina espírita não fala que as leis divinas estão em alguns dos livros da doutrina espírita. Ela não fala que está lá no Alcorão. Ela não fala que está em nenhum dos livros da Bíblia, né? Apesar de que em todos estes livros há informações para que a gente possa se instruir. Mas ele fala que efetivamente a lei divina está na nossa consciência. Que quando nós fazemos alguma atitude e ao avaliarmos a nossa consciência, nós determinamos para nós mesmos que aquela atitude está incoerente, nós temos a resposta em nós, da nossa própria assertividade ou do nosso erro. Por isso que a resposta é curta, simples e profunda. Está na própria consciência. Isso vem de encontro a um outro ensinamento profundo
já dado por Jesus. Se nós olharmos o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, dos versículos 28 e diante até o 34, ele vai dar um resumo da lei de Deus. Todos nós conhecemos, mas vamos lá, vamos tentar deglutir as palavras, entender um pouco mais. Quando ele é questionado sobre quais são as leis, ele sintetiza todas as leis dos profetas. E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E esse é o primeiro, é o grande mandamento. Mas ele complementa que há um segundo que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, temos aqui um caminho para entender o que é efetivamente a pergunta que fizemos no início: o que é liberdade? Porque se quisermos ter libertação, entendemos que há necessidade de estarmos de acordo com as leis que estão escritas em nossa consciência. E a primeira das leis que estão escritas na nossa consciência: amar a Deus. Para amar a Deus é necessário compreender o que é esta divindade, compreender como Ele se porta. E um dos seus atributos é justiça e bondade. Então é necessário nós observarmos, entendermos que nada ocorre por acaso. Todos os processos da lei divina são efetivamente o que devem ocorrer. Não há acasos no processo de justiça e da bondade de Deus. Para isso é necessário nós entendermos, então, efetivamente, que não temos um Deus punitivo. Não é um Deus que condena, mas também, por outro lado, não é um Deus que privilegia nenhuma de suas criaturas. Temos um Deus voltado sempre para o crescimento de nós mesmos, querendo fazer que cada criatura dê um passo adiante na sua própria busca de felicidade. Então este amor a Deus inicia pelo processo de entendermos quem é este Deus. Entendermos como Ele se coloca, esse Deus de justiça e de bondade. Mas Jesus nos coloca que então há esse segundo mandamento, que poderíamos dividir em dois: amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo vai muito além de uma caridade material que possamos vir a fazer, de uma esmola que a gente dê ao primeiro pedinte. O processo de amor relaciona-se ao próximo, aquele que está mais próximo. Isso inicia por aqueles que estão conosco no nosso caminhar no dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja nas relações de amizade. E nós vamos entender nessa relação que somos almas imperfeitas, tanto nós quanto a outra criatura. Então é necessário aceitar essa imperfeição alheia, perdoar quando houver os erros, sem acobertar efetivamente. Então este amor ao próximo vai na relação de cultivar um bom relacionamento. É termos o processo de entender que o crescimento só se dá se estivermos caminhando juntos. Mas como disse, este segundo mandamento se divide em duas partes: amar ao próximo como a mim mesmo. Isso significa que eu não consigo amar o próximo se eu ainda não me amo. Mas não aquele amor mascarado do ego, onde eu tento ser apenas bonzinho. Se eu tenho que me amar, em algum momento eu tenho que saber dizer o não, mesmo que ele desagrada. Mas saber dizer o não quando convém. Criar hábitos positivos na minha relação comigo mesmo. Hábitos são uma situação interessante.
Porque a maioria de nós agimos no dia a dia de forma totalmente inconsciente. Nós muitas vezes reagimos e não agimos. Então nós somos numa primeira escala de um degrau evolutivo inconscientes e não temos hábitos. Agimos ao bel sabor à medida que as coisas vão sendo exigidas pelo dia a dia. Mas nesse processo de amadurecimento, nós começamos a tomar consciência dos nossos erros, das nossas máscaras, das nossas dificuldades perante a vida. Então nós começamos a tomar consciência efetivamente do que somos. Mas ainda não temos hábitos para mudar esse processo. A escala nos leva a um ponto, e é a maneira com que temos que buscar desenvolver em nós, onde, além de consciente, nós agora buscamos ter hábitos positivos perante a vida. Seja no relacionamento com o outro, comigo mesmo, nas decisões do dia a dia. Aqueles hábitos que nós temos, as questões físicas, todo mundo escova o dente depois do belo café da manhã. Mas muitas vezes não somos assim disciplinados em outras situações da vida moral. E a proposta então que a doutrina espírita nos traz é que comecemos a desenvolver hábitos positivos. Então nós passamos neste estágio a ter consciência do que somos e passamos a ter hábitos para desenvolver em nós habilidades, caracteres daquilo que queremos ser. E o último degrau desta busca é quando esses hábitos já estão de tal forma desenvolvidos em nós que as atitudes são inconscientes. Já fazemos naturalmente, inconscientemente, aquilo que gostaríamos de fazer. Então, no último estágio, somos inconscientes no sentido de uma ação natural, porém com os hábitos bem adquiridos. Este processo, ele nasce, mas nós temos que tomar muito cuidado. Não basta nós dizermos assim, agora eu não quero mais fazer tal coisa. Eu começo a olhar em mim e dizer, puxa, essa situação está errada. A partir de amanhã eu vou fazer diferente. Não faço mais tal coisa. Tá ótima, decisão muito interessante. Mas a gente não pode deixar espaços vazios. Porque se a gente deixa um espaço vazio, algo falta. É aquela criatura que diz, eu não vou mais fumar. Tá bom, mas quando você sentir a vontade de fumar, o que você vai fazer? Porque se você só disser, eu não vou mais fumar, aquilo vai te incomodar tão profundamente, porque você deixou um espaço vazio. Atualmente não se ocupou de outro processo, você não criou o hábito positivo. Então, para você eliminar um hábito negativo, há necessidade de preencher o espaço com um hábito positivo. Este é o caminho para que a gente consiga deixar de lado algumas atitudes problemáticas, colocando no local algo que nos traz benefícios. Este processo de amar a si próprio vai ao encontro do que chamamos de autoestima. Esse processo de sair do meu erro e procurar algo melhor para mim, buscar hábitos positivos, só se dá a partir do momento em que eu olho para mim e quero ser melhor do que sou. Fernando Pessoa tem uma frase muito interessante que gosto muito, que ele diz assim, não sou a altura que me veem, mas sim a altura que meus olhos podem ver. Eu posso ir além do que sou. Eu posso ir para o horizonte que vejo. Muitas vezes ainda rastejando onde estou. Enquanto eu me contento em estar aqui, eu não saio daqui. Agora, quando os meus olhos olham um horizonte diferente, e de lá eu digo, é para lá que eu posso ir, então eu tenho um caminho. Este é o caminho de crescimento. De olhar para mim próprio e dizer, eu posso. Então isto é autoestima. É a maneira de buscar dizer, não me interessa mais ser a dor que eu vivo, não me interessa mais. Não me interessa mais ser a pequenez que eu tenho agora, mas onde eu quero chegar.
Todo este caminho é um caminho necessário, mas para isso é importante que nós possamos identificar em nós onde estão as dificuldades. E é isso que se chama de autoconhecimento. Aprofundar a visão que nós temos de nós mesmos. Porque quanto sequer nós identificamos quais são as nossas máscaras, quais são os nossos defeitos, quais são os nossos problemas, se eu sequer consigo identificar a dificuldade que eu tenho, como eu posso querer melhorar? Então buscar esses traços que eu tenho no interior que muitas vezes ainda desconheço, analisar quem efetivamente eu sou. Para isso muitas vezes eu preciso da opinião das pessoas amigas. Às vezes eu tenho dificuldade de observar sozinho, né? Então aqueles que nos conhecem muitas vezes podem nos ajudar nesse ponto, se forem efetivamente criaturas que temos como alguém que nos ajuda. Mais do que isso, o inimigo muitas vezes nos ajuda. Aquele que nós julgamos ser o nosso algoz é que muitas vezes nos apontam onde estão nossos erros. Os amigos têm dificuldade de fazer isso. Mas nós, quando recebemos a crítica, nós não gostamos, né? Mas muitas vezes está ali o apontamento de onde está o processo de crescimento, para trabalhar o nosso lado inadequado, para fazer interpretar em nós esse processo de crescimento. É o caminho, então, para definir metas, definir objetivos. Sair de onde eu estou, que parece muitas vezes confortável, para algo melhor, para algo maior. Então, entender efetivamente o que somos e para onde queremos ir, nos leva a uma posição de crescimento. Mas muitas vezes é interessante nós olharmos isso de uma maneira mais suave, mais leve. Porque também está o outro caminho daquele que olha para si e diz assim: eu não presto. Nada é bom comigo. A vida não serve para nada, né? Tudo que eu tenho é ruim. É o outro extremo daquele que se deprecia, né? Há uma historinha interessante que se atribui a Olavo Bilac. Difícil saber o quão é verdadeira, se não for uma boa história, né? Dizem que um amigo vai procurar o Olavo Bilac para ajudá-lo a criar um texto para colocar no jornal, para anunciar o sítio que ele gostaria de vender. Aquele sítio ele não gosta mais, está lá, quase não vai, né? E ele disse: eu não consigo vender esse sítio, será que você não me ajuda a redigir aqui um texto? E o Olavo, que conhecia esse local, né, pega um pedaço de papel e escreve o anúncio, né? Algo mais ou menos assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila das tardes na sua varanda. Ele escreve, entrega para o amigo olha, lê de novo, lê 2 vezes. Ele diz: acho que eu não vou vender não. Eu nem sabia que eu tinha uma casa tão boa. E muitas vezes nós somos assim. Olhamos para nós sem nos reconhecermos, sem olharmos nossas potencialidades, nos depreciando, nos colocando somente nos problemas, não observando que dentro de nós, né, há pássaros cantando ao redor, onde mostrando que a vida pode ser muito melhor daquela que levamos. O olhar que temos ao redor da vida muitas vezes nos leva a olhar a casa interior como sendo uma casa sombria, mas cabe a nós abrir essas janelas banhadas ao sol nascente que o Olavo Bilac nos coloca. Quanta beleza existirá em nós e não conhecemos. Quanto podemos ser e ainda não estamos nos permitindo. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz. Autoconhecimento para
nos tornarmos pessoas melhores, mais livres perante a vida. Livres no sentido verdadeiro, no sentido de tornarmos criaturas que somos plenamente responsáveis pelo nosso crescimento. Então esta era a pequena reflexão desta noite, né? Trouxemos um resumo aqui. Nós avaliamos nossos vícios, máscaras que colocamos no nosso dia a dia, culpas que colocamos no nosso dia a dia, desculpas que colocamos. São pesos que colocamos no nosso próprio proceder. Mas nós podemos, ao outro lado, nos libertar desse processo, criando então bons hábitos. Este é um primeiro ponto, né? Estruturando uma autoestima, aprendemos ao amor que Jesus nos coloca. O amor a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. Autoestima. Para isso, a necessidade de autoconhecermos. Sabermos onde estão as dificuldades que ainda temos. Este é o amor que efetivamente liberta. Meus queridos, há uma frase de Jesus que eu interpreto de uma maneira muito pessoal, porque gosto dela. Diz ele lá em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra que me chama a atenção é cansado. Porque muitas vezes nós estamos oprimidos, mas ainda estamos acomodados com aquela dor. Muitas vezes nós estamos com dificuldades, mas ainda não é o suficiente para que a gente busque uma mudança de atitude. E ele coloca assim, na minha interpretação muito pessoal: quando a gente se cansa de estar sofrendo, quando a gente se cansa de ser oprimido, né? É neste momento que ele faz o convite: vinde a mim vós que estáis cansados de sofrer, né? Que já não quer mais a opressão, porque daí eu te aliviarei. Era esta a rápida conversa dessa noite. Nós faremos outras conversas nas próximas quintas-feiras, enquanto ainda não pudermos fazer fisicamente na Casa Espírita. Agradecemos profundamente a todos que nos acompanharam hoje e que todos nós possamos ter a paz e a serenidade dentro dos nossos corações. E nesses dias em que ainda temos muitas dificuldades, que possamos manter o amor entre nós, essa relação, apesar da distância. E assim, com muita alegria, mantenemos os nossos corações aliviados, apesar da dificuldade. Que sejamos nós aqueles que levamos um pouco de paz e tranquilidade aos nossos irmãos. Muito obrigado e muita paz.